Olá, mais uma vez aqui o podcast 40 Pode Mais, um podcast voltado para mulher moderna. E hoje nós temos um convidado especial. Estou super feliz que ele está aqui, que ele aceitou o nosso convite, o Dr. Luiz Ayrton. Muito obrigado, meu Dr. Luiz Ayrton. Um prazer enorme estar aqui com você. Eu sei de toda a sua dedicação a essa nova medicina e estou aqui exatamente para poder colaborar um pouco mais, né? Eu sou Luiz Ayrton Santos Júnior, sou mastologista e professor da Universidade Federal e da Estadual e tenho uma ONG, que é a Fundação Maria Carvalho Santos, que faz, junto com os amigos, a promoção do Outubro Rosa e outros eventos. Eu acompanho todos os seus eventos, já acompanho o Outubro Rosa desde que cheguei aqui em Teresina e acho um trabalho muito bacana, um trabalho excelente para as mulheres, um incentivo grande, né, para essas mulheres que vêm sofrendo com câncer de mama. Esse trabalho ele começa direcionado a um grupo de mulheres, mas ele atinge hoje uma população muito maior do que a gente imagina. Para a gente é extremamente feliz, nos deixa muito feliz quando a gente encontra, por exemplo, um secretário de saúde, vamos dizer, de uma cidade do interior do Piauí, querendo fazer um evento na cidade dele, porque de fato ele está sendo cobrado, né? Então, quando nós não chegamos até aquela comunidade, o gestor daquela comunidade, se ele é cobrado de uma forma ou de outra, ele termina promovendo. Então, os tentáculos do movimento terminam ultrapassando uma dimensão que você não sabe nem aferir isso, né? E isso é uma vitória de todos, né? O movimento Outubro Rosa é vitorioso. E como foi que começou aqui no Piauí? Como foi que você deu início a esse movimento? Eu, como mastologista, isso nasceu comigo de uma forma muito natural. Eu já na faculdade, eu conheci um cirurgião. Eu fiquei feliz que você formou também lá em Recife, né? Estamos vivendo toda essa vida. Foram 11 anos de Pernambuco. E foi 14 anos. Olha né? aí. A gente termina ficando quase pernambucano, né? E nisso, ele tinha acabado de chegar de Londres, e ele era um mastologista. Ele é reconhecido hoje como o primeiro professor de mastologia, né? Chegou a ser presidente da Sociedade Internacional de Mastologia, e eu comecei, ainda estudante, a trabalhar com ele. E aí, naturalmente, a mastologia entrou na minha vida, eu comecei a trabalhar com isso. Nesse intervalo, eu conheci uma senhora no Einstein, em São Paulo, chamada Helga Flatauer. Era uma descendente de judeus alemãos, que moravam em São Paulo, e ela teve câncer de mama. Na época não tinha como se tratar em São Paulo, fez o tratamento dela em Nova York, e lá ela conheceu o projeto Alcançar Recuperação. E ela traz essa experiência para São Paulo, no Einstein, que era um projeto de apoio às mulheres, que naquela época se tirava a mama em todas elas. E eu convivi com ela um período, aprendi com ela isso, e me fez ter esse compromisso. Então, quando eu voltei a morar em Teresina, em 91, eu procurei a primeira-dama, na época era Carlota Freitas, e aí a gente fez a primeira, digamos assim, campanha. Naquela época era o autoexame, né? A gente estimulava as mulheres a se palpar, se tocar. Hoje nós não fazemos mais isso. E a partir daí, já 5 anos depois, nasce a Fundação Maria Carvalho Santos, que já foi uma reunião de amigos, tentando ter uma instituição que, através do CNPJ, pudesse angariar recursos e, com isso, promover essas ações. Então, hoje, 30% do meu tempo, ao longo desse período todo, foi dedicado a essa instituição, né? Que é uma instituição, uma ONG, é a OCIP, desde o começo, talvez uma das primeiras OCIP do Piauí, e a gente começou a fazer esse trabalho, e aí hoje nós estamos fazendo 25 anos, são 52 projetos, 283 mil mulheres atendidas, nos 4 estados, Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins, né? Em cada um desses estados nós fizemos alguns eventos, e assim estamos levando essa história. Me fale um pouco aí, ficaram 2 anos aí sem o Outubro Rosa, sem esse movimento. E esse ano, agora, dia 9... A Covid impactou na nossa vida. O Outubro Rosa, por exemplo, do ano passado, foi feito com lives, foi feito com banners, né? Inclusive, foi muito bacana porque a gente fez assim, banners com esculturas de artistas piauienses, né? Com o tema mama. Então, foram 29 peças e assim a gente ia falando do Outubro Rosa ao longo do mês.
e ao mesmo tempo divulgando os artistas da terra. Eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu juntar essas duas situações. Então ele foi restrito ao mundo online, né? Então 2 anos parado, estamos voltando, tentando resgatar tudo o que havíamos construído ao longo desses anos e vamos fazer o 17ª caminhada, né? Que existe a Corrida Rosa também, que agora vai ser em maio. Mas a caminhada do Outubro Rosa Teresina, e a gente tem todo orgulho de dizer isso, porque ela não é uma caminhada como os outros lugares. Os outros lugares é uma caminhada, acabou, acabou. Nós não. Nós acabamos num pocket show, onde tem um palco chamado Palco das Vitoriosas. As mulheres têm a oportunidade, digamos, sair do armário e falar da sua história, uma forma de desvincular-se dos medos, né? Exatamente disso, e tornar-se um exemplo para todos, né? A experiência incentivar as outras a reagir. A experiência de ter um câncer de mama, ela é frequente e vai ser muito frequente. Nós tiramos um grupo de mulheres, por exemplo, no ensino fundamental. 30 delas, ao chegar à fase adulta, 2 vão ter câncer de mama. Então, isso ao longo de vários grupos de 30, imagine quantas mulheres têm no seu destino a necessidade de cursar parte da sua vida enfrentando uma doença como essa, né? Doutor Luiz Ayrton, assim, me fale qual a faixa etária mais prevalente aí, que tem mais... o câncer de mama, o câncer de mama. Ele acontece mais entre os 45 e 55 anos. É muito raro abaixo de 30 anos, não posso dizer, eu sou mastologista, eu já vi casos com 19 anos, mas ele é extremamente raro. A gente nunca pensa que uma mulher com menos de 30 possa ter um câncer de mama. Mas ela é mais frequente entre os 45 e 55 anos, e dependendo da população, tem uma queda na pós-menopausa, outro tipo de pessoas tem uma ascensão. Isso varia de cada região. Lembro que nos anos 90 nós fizemos um estudo e o Piauí tinha 8% das mulheres com menos de 35 anos. Então isso mostrava que a característica no Piauí era da mulher mais jovem ter o câncer de mama. Esses dados eles são semelhantes à Tanzânia e o Quênia na África. Não é o perfil de uma mulher, vamos dizer, da Escandinávia, né? uma inglesa. Elas têm uma idade mais avançada para ter a doença. Então são características de populações que se dão. Por exemplo, uma família de judeus, né? Principalmente Askenazi, são 3 tipos de famílias judaicas, então esse tipo é uma mulher que desperta interesse. Ela tende a ter o câncer mais jovem e tende a ter muito mais o câncer. E isso é histórico, faz parte da genética desse grupo. Então, isso tudo modifica. Nós temos 2 famílias de judeus no Piauí, é muito pouco, e então a gente não é uma preocupação marcante. Mas, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, existem grupos judaicos em maior volume, essa é uma população que precisa ser melhor cuidada. Qual a principal causa aqui no Piauí? Nós não podemos incriminar um produto. A gente tem que falar de uma forma mais global. Eu não posso dizer, a Coca-Cola causa câncer de mama. Não temos, né? Apesar de que nós sabemos... multifatorial, né? Esse é o desafio do câncer, né? É uma doença que, por exemplo, eu não estou gripado, você não está gripada, mas nós temos cânceres. Então, que doença é essa que a gente tem, não trata, não sente nada, tal? Alguns apresentam, outros não. Tem um pouco a ver da imunidade, né, do hospedeiro, talvez explique alguns outros fenômenos para poder justificar uma doença que nós temos e que conseguimos vencer. Quando uma família repete casos em pessoas mais jovens, exatamente está ligada aos genes supressores. Então, é uma determinada família que a gente herda do pai e da mãe a incapacidade de matar a doença quando ela aparece, né? O câncer pode ser doença do trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham com fumaça, ou chaminés, limpando chaminés, eles têm câncer de testículo mais frequente. Pessoas que trabalham com amianto têm o câncer de pulmão mais frequente. Pessoas que fumam, né? Então ele está ligado a um projeto, um produto, está ligado a uma medicina, uma doença do trabalho, está ligado a uma doença venérea, o HPV prova perfeitamente isso, os cânceres de garganta, os cânceres ginecológicos, até do ânus e outros mais.
É uma doença venérea, é uma doença de trauma. Por exemplo, você tem uma dentadura que esteja mal acoplada, ela de tanto bater, fere ali, pode se transformar num tumor desse jeito. Então ele tem muitos fatores, está inerente à capacidade de defesa do organismo, então é por isso que ele né? Exatamente, aí ele é desafiador por isso, diferente da gripe, né? No especificamente o de mama, nós não temos nada que a gente possa dizer a causa é isso, senão a gente já estaria combatendo isso há muito tempo. Mas tudo que envolve a modernidade, né? Agrotóxicos, corantes, acidulantes, corantes, refrigerantes por causa do benzeno, irradiações. Eu costumo até brincar, os antes sempre temos que levantar as orelhas, né? Diante do que for antes, vamos ver se isso não é ruim para a nossa saúde. Então, o que seria o contrário? Promover uma vida saudável, promover a prática de exercício, o estilo de vida, dietas que possam envolver alimentos orgânicos, aquilo que você planta é muito mais saudável do que aquilo que você compra. Cuidar do intestino melhor. Tudo. A imunidade está ali, não é? Tudo. Isso é a medicina secular, nós sabemos disso desde quando começou, né? É que novas descobertas são agregadas, novos tratamentos são agregados, mas o ponto inicial é isso. Olho na dieta, olho no meio ambiente, cuidado com o lixo e a prática de exercício. E o bem-estar pessoal, isso é muito importante. Tem que amar alguém, tem que acreditar em Deus. Se fala muito assim, do estresse, a tristeza, a depressão, está ligado a ter um fator assim, de predisposição maior, aquela paciente que já tinha já tem um gene ali da família, que tem uma tendência maior a desenvolver. O estresse não causaria, mas ele tem um impacto sobre a nossa capacidade de defesa. Reagir, né? Então, quando eu falei o exemplo familiar, eu estou exatamente querendo lembrar, o câncer é uma doença que nós temos e o nosso organismo vai lá, mata, a gente nem sabe que teve. Né? Mas quando a gente perde essa capacidade, está ligada à nossa imunidade. Um trauma, às vezes uma topada no dedão do pé, para você não é nada, para mim é tudo. Né? Dizer que você tem um nariz lindo, você pode achar que você fique até mais empoderada, aumenta a imunidade. Se você falar do meu nariz, não vai fazer diferença. Eu estou querendo fazer essas comparações. Um simples olhar, uma simples coisa, aplica-se de forma positiva ou negativa sobre o controle da doença. Mas a causa é química ou física, né? E radiações, nós estamos num mundo muito mais de radiações. As clínicas de imagem, nós fazemos exames de imagem em excesso, né? Quantos pacientes não chegam para a gente, doutor Luiz, eu vim aqui para o senhor fazer um raio-x de tórax, uma tomografia da cabeça, elas já chegam querendo os exames, né? Quer dizer, tornou-se isso um hábito e não é legal isso, não é legal. Então a irradiação, ela está ligada ao aumento do câncer e também os químicos. E hoje o supermercado é mais perigoso do que o cemitério, né? Nós quase não temos mais medo do cemitério, as pessoas hoje andam no cemitério de madrugada, mas dentro de um supermercado nós compramos muito química, né? Muito hormônio. O hormônio tem um papel importante. Os alimentos estão muito modificados, não é isso? Muito modificados. Os transgênicos, por exemplo, a gente não tem uma real noção do mal que eles possam trazer, né? Até já existem leis brasileiras que tiraram a identificação do alimento transgênico, né? Os nossos animais consomem, todos são transgênicos. Nós não temos noção do mal que isso pode acontecer. Agrotóxico, não sabemos a quantidade de agrotóxicos que pode estar ligada ao nosso adoecimento. Precisamos refletir sobre isso. Um nódulo de mama com característica benigna. A paciente, mesmo que ela queira ali tirar o nódulo, e quando é necessário a retirada, quando não é? O câncer, quando é câncer, ele nasce câncer. Né? Nós não temos um nódulo que vire câncer. Eu já lembro de um caso muito tempo atrás, ela tinha um nódulo e a gente sabia que era benigno e de repente ela degenerou um nódulo. E quando nós ressecamos, a lesão não era no nódulo, era vizinho ao nódulo. Né? Então, isso prova que... era outra... Exatamente. O nódulo, quando é benigno, ele sempre será benigno.
Mas Agora, ela não consegue conviver muito. Aí nós estamos dando uma de psicólogo. Eu Não é? não posso dizer que nunca operei. Eu já Uhum. operei algumas pacientes, mas deixei claro para elas, olha, não há A necessidade. segurança, deu segurança para ela. E não me arrependi, porque quando a gente operou, no outro dia ela dormiu, certo? Então a gente fez um bem, mas ela teria que ter consciência que não é por aí uma forma. A indicação é quando você tem uma lesão que você não sabe o que é, ou que é câncer, ou que você percebe um crescimento anômalo, porque o mesmo nódulo benigno, se ele vem crescendo e ele ultrapassa um tamanho tal, em média 3 a 5 centímetros, ele não vai parar de crescer, ele vai crescer muito. Então, é melhor fazer uma cirurgia com anestesia local menor, uma cicatriz menor, do que uma cirurgia maior. Aí a gente acha que é razoável indicar a cirurgia, mas se não for um câncer, você pode levar para a sua vida. Sobre os exames, elas chegam, como é que elas chegam lá pedindo assim? Elas já chegaram a pedir, por exemplo, aqueles exames mais específicos como o BRCA? Esse é um exame da área de genética. Hoje a gente já percebe que esse exame pode dar algumas nortes de tratamento. Então a gente tem quase que feito em toda mulher que tem câncer de mama. Mas a indicação dele é quando você tem epidemiologicamente uma chance maior. Família, isso, né? Quando você tem pessoas com menos de 50 anos com câncer de mama na família, né? Quer dizer, se eu tenho uma avó com 90 anos, ela teve câncer de mama, ela teve porque viveu. Ela não tem uma ligação de história familiar. Mas se eu tenho uma prima com 30 anos, não. Aí é bem provável que seja familiar. E aí a gente deve fazer um exame de genética, né? Porque aí você tem que encontrar algumas coisas para serem feitas com essas pessoas, né? Existem tratamentos químicos e existe a famosa cirurgia da Angelina Jolie, que é uma forma de proteção. Então você faz a ressecção da área parenquimatosa da mama, que é onde nasce o câncer, né? Então ali você resseca aquela área, diminuindo em quase 90, 95% a chance dessa mulher ter um câncer. Mas nós não indicamos em todo mundo. É preciso que ela tenha uma indicação precisa. Uma mama de difícil segmento, ou uma mama que esteja que tem um exame de genética positivo, e assim você pode indicar uma cirurgia dessa, está bem indicado, né? Okay. Isso é importante. Esses exames, de uma maneira geral, a mamografia, o ultrassom, e o toque do médico, eles se complementam. É bom que a gente lembre, o câncer de mama a gente não sente. Tudo que você sente na mama, dor, pontada, queimou, ardor, está ligada a fatores benignos, das doenças benignas. O câncer a gente vê ou pega, né? Uma mamografia, ela lhe dá a possibilidade de ver lesões de 3 milímetros, mas ela não visualiza tudo. Você pode ter uma mamografia normal e ter um câncer. Então, a tríade é que fecha a necessidade de dizer uma mulher tem sua mama saudável quando ela faz uma mamografia, uma ultrassom complementar e ela é vista. O médico vai ver as drenagens linfáticas que não saem na mamografia, visualizar algumas lesões de pele que porventura passam despercebidas, né? Alguns sintomas, um sintoma curioso, um prurido, por exemplo, pode ser uma indicação de uma lesão suspeita. Isso não sai numa mamografia. Então, nós não podemos fazer assim. Veja que no Outubro Rosa a gente oferece 1.500 exames gratuitos, as mulheres têm a oportunidade de fazer os exames. Não é perfeito, mas é o máximo que nós podemos fazer para atingir um volume maior de pessoas. Então, a gente apoia o exame. E a novidade é a biópsia líquida. É bem provável que a gente esteja fazendo a biópsia líquida sem precisar fazer esses exames. Acredito que já temos no Brasil, então vamos só baratear o preço desse exame para poder conseguir fazer com todos. Eu fiz a pós-graduação em Medicina Integrativa com a doutora Clarice lá em Uberlândia. E ela faz a biópsia líquida, ela manda para a Grécia, colhe. E é interessante porque você tem como tratar bem antes, não é? Antes de... E que pode implicar num paradigma, porque assim, se a biópsia líquida é a pesquisa de células tumorais circulantes. Então, se tem no sangue a possibilidade de identificar uma célula de um tumor, e essa célula vai dizer, o problema dessa pessoa é na mama,
Então, isso é feito muito antes da gente ver numa mamografia. Muito antes de ver a lesão, né? Muito antes de ver a lesão. Então, quando você não sabe onde é, você vai tirar as duas mamas. Então, cria outros paradigmas, né? Por exemplo, na casa do pulmão também é a mesma coisa. Se você faz o exame e diz é um tumor de pulmão... E não tem nada em imagem, né? Não tem. Então, nós vamos ficar ali fazendo as imagens num período mais curto até identificar uma provável alteração. Mas eu acho que aí é um alerta importante para dizer assim, opa, tem um sinal aqui que você tem que cuidar do seu corpo como um todo. Não, o benefício global do exame é indiscutível. É mudar o seu estilo de vida, tem que esse caminho para você pegar, mas você pode pegar esse e ser melhor, entendeu? Assim, tipo, mudar o estilo de vida e cuidar mais, ir com mais frequência ao médico, não é? Para ter mais cuidado, a gente até lançou ano passado um folderzinho, onde a gente coloca as 7 situações em que nós devemos ter como regra para poder enfrentar o câncer. Não só enfrentar ele como doença, já tendo a doença, e enfrentá-lo sem ter antes, como prevenção. Então, é o cuidado com a dieta, né? É o cuidado, a necessidade da prática de exercício, está mais do que provado que isso tem um impacto enorme. Mulheres com câncer de mama, por exemplo, que começam a fazer caminhadas e exercício físico, elas diminuem a possibilidade de retorno em 30%. Isso é muito bom. Muito bom. Então, elas têm que fazer exercício. O cuidado com o meio ambiente, né? A prática do lixo, né? O plástico. O plástico é um grande contaminante de câncer no mundo. Quantas pessoas ainda usam canudos, por exemplo? De necessário um canudo. Quantas pessoas pegam um plástico, uma taparezinha, e colocam no micro-ondas, né? E ali tem validade de 1 ano. Então, a vendedora de plástico, inclusive, ficou preocupada quando me viu falar isso. Né? Você vai acabar com o meu negócio. Na verdade, eu estou melhorando o seu negócio, porque com 1 ano as pessoas terão que refazer a compra para poder voltar a usar. Né? Por exemplo, copinho de plástico, nós temos que dar um destino correto. Né? Cafezinho no copinho de plástico não é adequado. O café quente ele já está lá derretendo o plástico, você vai consumir isso. Jogar um plástico, como as pessoas jogam um plástico inocentemente no meio da rua, as nossas cidades no Piauí, elas têm plástico que andam voando no meio das ruas, né? Ali, uma cidade é suja, não é porque o prefeito não limpa, a cidade é suja porque as pessoas são sujas. Se você joga um plástico inocente, o bode come plástico, o peixe come plástico, os animais comem, e depois você come os animais, então você come o plástico. Aí você tem um câncer no final da história e não sabe que foi aquele plástico que você irresponsavelmente jogou pela janela do carro. O Outubro Rosa, na verdade, ele nasceu uma história muito curiosa. Foi uma família que perdeu sua filha jovem, 32 anos, com câncer de mama. E eles iluminaram, uma espécie assim de um obeliscozinho na cidade, iluminaram com a cor pink, que era a cor que ela gostava. A partir daí, deu uma repercussão em jornais. E a Komen é a maior ONG do mundo na luta contra o câncer de mama, ela é uma ONG americana, ela pegou essa ideia e começou a reproduzir isso até criar o laço rosa, escolheu o mês de outubro para fazer o evento, aí ficou o October Pink. Isso foi feito ao longo dos anos 90, até chegar ao Brasil, que foi por volta de 2008, quer dizer, em 2002, aqui em Teresina, nós organizamos as ONGs brasileiras para fazer uma federação. E aí, em 2006, tentamos até iluminar a Igreja São Benedito, teria sido o primeiro monumento no Brasil, mas não deu. E aí, em 2008, quando a gente conseguiu iluminar, já com a Federação das ONGs, o Cristo Redentor, aí não, essa repercussão foi impressionante. Naquela mesma noite, o Fantástico apresentou o Cristo Redentor. Foi em 2008. 2008, o Cristo Redentor ficou iluminado de noite, o Fantástico na noite já falou, e as imagens foram publicadas nos jornais do Brasil inteiro no dia seguinte. Mundo, né? E por conta de Brasil, porque o Outubro Rosa já vinha sendo feito nos Estados Unidos. A partir daí, o movimento se solidificou. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil de iluminar outros movimentos, de reproduzir em outros lugares. E no ano seguinte? Conseguiu iluminar. Aí aqui nós conseguimos, Teresina. No ano seguinte a gente ilumina a Igreja São Benedito. Não havia nenhum vínculo da igreja, por ser igreja, a gente somos católicos, mas não era essa a intenção. É que a igreja está numa posição onde todo mundo vê.
Então, ela estando iluminada de rosa, eu levava, o que é isso? O que é isso, né? Por que tá rosa? Isso. E assim nasce Outubro Rosa, um movimento de sucesso. Veja Mas que tem no Setembro ano Amarelo, que Janeiro vocês Branco. não conseguiram iluminar, vocês fizeram um laço Quando nós procuramos, abraço, não foi? quando nós procuramos o Frei ao redor lá, da igreja. nós procuramos o Frei para iluminar a igreja de São Benedito, e eu me lembro que ele achou uma coisa assim escandalosa, iluminar uma igreja de cor de rosa, já se viu isso, né? Era pink, ficou muito, né? Aí ele foi contra. Então, para a gente não perder aquele momento, tinham 40 pessoas. Então, 40 pessoas, nós fizemos um abraço na igreja São Benedito. Aquilo ali foi o nosso primeiro Outubro Rosa. Esse ano é o 17º. Em 2019 tinham 11 mil pessoas na caminhada. Certo? Então as pessoas se tornaram sensíveis à causa, viram que isso tem um impacto positivo, né? Então isso se manifesta. Quantas pessoas não se iluminam de cor-de-rosa no mês de outubro? Quantas lojas fazem isso? Até para vender seus produtos, se tornarem mais simpáticas, elas fazem. E aí termina sendo um tema bem consolidou, debatido. Né? Bem consolidado. Aqui fica linda a ponte, né? A ponte estaiada. Aí nós mudamos, a gente não ilumina mais a igreja, a gente ilumina só a ponte estaiada, porque ela tem uma visibilidade maior e é um retrato da cidade. Muito lindo. E aí, a partir daí, começamos a iluminar a igreja sempre de pink. E o primeiro ano que nós iluminamos, ela ficou o mês todo. Né? Hoje são tantos motivos para iluminar a ponte, né? Se a gente quer solidarizar-se com a França, ilumina com a ponte estaiada iluminada com a bandeira da França, né? Isso está muito bacana, né? Porque você mantém esse diálogo com o mundo todo. Veio o Outubro Rosa, agora tem, eu acho que espelhou outros movimentos, assim, o Setembro Amarelo, o Novembro Azul, né? Mas as mulheres, elas têm uma capacidade de mobilização muito melhor do que os homens. Veja que não tem a caminhada do Novembro Azul, né? E talvez se tiver, vai 10 homens, né? A gente não tem isso. Tanto é que quando existem os congressos de ONGs... não tem. Existem os congressos de ONGs e normalmente o grupo de homens é muito pequeno. Eu fico no meio de uns 12, 15, né? E tem lá 2.000 mulheres. É mais ou menos assim. As mulheres, ela têm isso de uma consciência melhor. Veja que elas procuram os exames médicos, que é um outro item daquilo que a gente falou inicialmente. Então, elas são mais sensíveis a isso. Elas vêm para o exame ginecológico sem sentir queixa, ela faz o exame de mama sem sentir nada, ela se cuida melhor, né? Então, ela se prontifica melhor. Eu acho que tem a ver até com a sua própria condição feminina. Veja que toda vez que um homem adoece, se ele é muito menino, ele leva a mãe. Se ele é casado, ele leva a esposa. Né? E se ele está velho, ele leva a filha. Ele não consegue ir sozinho. Uma mulher enfrenta um câncer de mama sozinho. Um homem não enfrenta nenhuma gripe. Isso é muito curioso. Enfrenta todo o tratamento sozinha, né? Às vezes, sim. Eu já vi tudo isso. O que foi que mais, nesse tempo e nessa sua experiência de cuidar das mulheres, numa fase assim, num período bem delicado, o que foi que mais lhe marcou nesses anos? Eu estou acabando de gravar um vídeo sobre isso. Eu acho que está na hora da gente aprender a lidar com as pessoas que têm câncer. Nós ainda não sabemos. E uma pessoa com câncer na rua, a gente faz muito mal com os maus comentários, né? Então, eu gravei um vídeo, vai já ser veiculado, e vou te dar essa resposta dessa forma. Eu quero ver. É ótimo. Os homens têm câncer de mama. Aliás, os homens têm todas as doenças que a mulher tem na mama. Ele só não amamenta, por uma razão simples, que ele não tem alvéolo. Mas ele tem tudo. Ele tem dor mamária, ele tem aumento do volume, ele tem desconforto estético. A mama de alguns homens tem participação na sua sexualidade também. E ele tem o câncer de mama. O câncer de mama do homem é um pouco diferente da mulher. Ele se dá numa idade mais tardia, então, por volta dos 70 anos. Quando o homem tem um câncer de mama jovem, é sempre mais agressivo, né? A gente tem que ter um cuidado maior. Mas ele tem todos e vai se submeter aos tratamentos iguais. Ele tira a mama, faz radioterapia, faz químio, faz uso de hormônio, ele termina fazendo todos os tratamentos. Então, mas nós não fazemos campanha para o homem, porque a mama do homem é exposta. Ele tira a camisa para jogar bola, ele tira a roupa em qualquer lugar, entendeu? A mama dele é menor, ele se toca mais fácil.
Então é mais fácil ele perceber isso. Mas como ele não é chamado a atenção sobre isso, é frequente chegar um pouco tardiamente. Então, às vezes ele demora por não valorizar, esquece até que ele possa ter alguma doença na mama, ele não valoriza. Então, quando ele vai... Quando chega ele, já está mais agressivo, né? ele tem um problema mais anatômico ruim, porque como a mama dele é pequena, o tumor dele encosta na pele e ele facilmente dissemina por vasos linfáticos da pele, diferente da mama da mulher, que ela é grande, quando ela nasce o tumor ele é distante da pele. É uma proteção no câncer para a mulher. O homem não tem essa proteção por ter uma mama pequena. Então, quando ele tem uma alteração na mama, é bom que ele vá logo num mastologista para poder saber o que tem. Uma coisa também importante, é o câncer que mais mata, não é? É um dos cânceres que mais mata mulheres no mundo, não é? Sim. Mas também é um câncer, se você pegar no estado inicial, é um dos melhores de tratar. Sim, não é? Com certeza. É porque ele é mais incidente, né? O câncer de mama é o câncer mais frequente em todas as populações desenvolvidas no mundo. No Brasil, só não a Amazônia, porque o câncer de colo de útero ainda é muito incidente lá. Mas o resto do país todo já é assim. A maioria é. Quando eu comecei minha vida médica, o Piauí não era. O câncer de colo de útero ainda tinha mais do que o de mama. Hoje não, o de mama já tem mais do que o colo de útero. E o colo de útero é um câncer ligado ao HPV, quer dizer que se as nossas adolescentes forem vacinadas, provavelmente é uma doença a acabar, né? Porque a gente usa a vacina e elas não, mesmo tendo contato com a HPV, elas não devem desenvolver o câncer de colo de útero. Então a gente está vencendo uma batalha por isso, né? Já o de mama, como não temos vacina, ele vai continuar incidente. E como ele acontece muito, também morre-se muito. O fator que mais colabora é exatamente o acesso. Então o acesso ao diagnóstico sendo tardio, ela vai chegar num tumor mais avançado. O acesso ao tratamento sendo tardio, o tumor cresceu aos nossos olhos e ela não começou o tratamento ainda. Então, o acesso é o mais importante. Então, é preciso que leis sejam criadas para poder garantir esse acesso. Quando o Movimento Outubro Rosa promoveu a obrigatoriedade da mamografia, os gestores têm que fazer 60% da sua mamografia nas mulheres da sua região. E isso é curioso porque o Teresina tem uma cobertura de 65%, ou seja, acima do que é previsto em lei, 60%. Já o Piauí é uma tragédia. O restante do estado? O restante do estado é uma tragédia. Nós temos lugares que não dá nem 2% de cobertura das mulheres. E essa nota do Piauí junta-se com a nota de Teresina e a gente sobe um pouco a média para 45%. Nós não fazemos cobertura mamográfica por conta da saúde no Piauí, excetuando Teresina. Então, são realidades que a gente tem que saber pelos números e poder impactar isso, e impactamos com leis. Então, a lei da mamografia é uma vitória do Movimento Outubro Rosa, a lei dos 60 dias, a lei da reconstrução mamária também é uma vitória do Movimento Outubro Rosa, a agregação de drogas, como o trastuzumab, é essencial no tratamento, agora outras drogas que foram agregadas do ano passado para cá, algumas drogas foram agregadas ao tratamento, também é vitória das ONGs, da FEMAMA, e do Movimento Outubro Rosa. Então, quando você se veste de pink e vai para a caminhada, no fundo o que você está querendo é fazer uma imagem que impacte no convencimento às pessoas que fazem as nossas leis, que são deputados, a observarem, eu quero ajudar essa turma. Se o movimento tiver 10 pessoas, a gente não tem força para mudar ou criar uma lei que fosse ser benefício para todos. Então, é por isso que é importante. Por isso que é importante o maior número de Você pessoas só e ajuda o mulheres. Movimento Outubro Rosa se você estiver ajudando as ONGs brasileiras. Porque elas, sim, trabalham com esse intuito. Você não... uma loja toda pintada de cor-de-rosa, as funcionárias tudo de rosa, é lindo. Fica simpático para vender os seus produtos. Mas se isso não converter numa ajuda às ONGs, a gente não tem um real impacto sobre o controle da doença. E a gente precisa ter leis que garantam esses acessos. Muitas mulheres ainda esperam para fazer sua biópsia, ainda esperam para fazer sua mamografia, ainda esperam para fazer o tratamento correto. Para fazer a biópsia, mesmo depois de diagnosticado. Ainda espera.
Eu queria saber, era assim, como fazer, qual a sua ideia para fazer, para impactar melhor no resto do estado? Porque é o Sim. seguinte, pelo que eu vi e o Uhum. que o senhor falou, aqui em Teresina está bem, 65% está acima um pouco. E como fazer para melhorar isso, com que as pessoas tenham mais acesso? O próprio fato da gente falar no assunto fez com que houvesse uma consciência maior das pessoas. Então, por exemplo, nós como ONGs, no começo a gente parecia que estava trabalhando sozinho. De repente a gente encontra, vamos dizer, Fronteiras, Francisco Santos, Corrente, o gestor dessas regiões, pela sociedade que cobra dele um Outubro Rosa, ele termina fazendo um evento lá. Ou seja, ele já fez um evento porque virou moda, entre aspas, faz um sucesso, é um pouco glamourizado, as mulheres se tocam. Então ele terminou fazendo uma coisa que era tudo que a gente queria, porque assim faz gerar a responsabilidade sobre a questão do câncer de mama. Então, a gente começa a ver os tentáculos que não necessariamente não estão ligados só às ONGs. Mas as ONGs fazem uma coisa chamada lobby social. Nós temos uma espécie de um contrato com advogados em que nós elaboramos leis e aí vamos buscar junto aos deputados sobre isso, né? Aqui no Piauí nós temos algumas deputadas que foram muito sensíveis nessas últimas gestões e elas terminaram agregando valores à causa com reflexões sobre os projetos criados, ou mesmo criando novos projetos que possam realmente garantir esse acesso. Então, você quer ajudar? Ajude uma ONG. Né? Não é só você adquirir um produto, mas nós não somos contra. Se uma loja estiver lá se enfeitando de cor-de-rosa, ótimo, porque ela também leva a nossa reflexão. Né? E como as pessoas devem ajudar essa ONG? A Fundação Maria Carvalho Santos, você pode ajudar por um telemarketing, onde você se inscreve e o telemarketing vai em busca de onde você estiver e você ajuda. Você também pode fazer depósitos voluntários, tem um Pix, você deposita quanto você quiser. Ou mesmo adquirindo os produtos. No Outubro Rosa vendemos os kits. Vá na Loja Rosa. A Loja Rosa, todo ano, ela é construída no shopping e lá você tem produtos, você tem uma série de informações sobre a causa e tem os kits. Então, quando você compra o kit, você está ajudando a instituição. Com esse recurso, nós fazemos os projetos que estão lá. Né? Esses projetos, ao todo são 52, eles têm necessidade de recursos para viabilizar. E ajudamos pontualmente algumas mulheres. Esse foi um ano muito difícil, nós gastamos muito com mulheres precisando de exames, mulheres precisando de drogas, e essas drogas estão muito caras, então o que nós conseguimos captar é muito pequeno, muito aquém das necessidades. Né? Nem sempre o SUS tem a droga para tratar, e a gente sabe que ela é eficaz. E como aquela droga ainda não foi adquirida, a única coisa que nos sobra é ajudar essa pessoa a comprar o remédio. Então, a gente faz isso também. Temos a Farmácia da Maria. A Farmácia da Maria é uma farmácia de barganha. Você compra, vamos dizer, um remédio, uma Neosaldina, que você usou 2 comprimidos, não deixe estragar. Doe o restante dos medicamentos para lá. Os farmacêuticos usam esse medicamento e se um dia você for no médico e ele lhe passar uma receita, você vai com a receita e você adquire o remédio. Tudo é gratuito, qualquer tipo de remédio e também para todo mundo, não é só para as pessoas com câncer de mama. A farmácia está lá. E é uma farmácia de barganha, já tem muita gente copiando a ideia da farmácia e é ótimo, a gente acha bom mesmo, podem copiar. Mas a farmácia está lá, faça uma visita. Você que não conhece, que está aqui me ouvindo, aproveita, vá lá ver como é muito bonita a farmácia. É um palco de treinamento para os futuros farmacêuticos e também os farmacêuticos profissionais trabalham lá também. Agora, daqui a 3 dias, estamos fazendo 3 anos de existência da farmácia e vai ter uma festinha para comemorar. Interessante. E está com 20 anos da ONG aqui em... 25. 25 anos. A gente vai iniciar agora os 25 anos da instituição e estamos agregando o máximo de informação. Se alguém tiver uma foto, um registro de algum Outubro Rosa passado, nos procure. A gente quer agregar o que você tem à confecção de um livro. O Outubro Rosa desse ano, inclusive, ele é aberto a um concurso de fotografia.
todas as pessoas que forem participarem, que fizerem alguma foto curiosa, pode ser até um selfie de você mesmo, né? Pode inscrever sua foto na instituição e as 100 melhores fotos serão selecionadas para um catálogo em comemoração aos 25 anos. Então, você que está se preparando para ir para o Outubro Rosa, lembre-se disso, resiste tudo que você tiver aos seus olhos para poder, quem sabe, não ganhar também e participar da história da instituição, que é muito bacana. O concurso de fotografia, ele tem uma comissão de fotógrafos profissionais, mas ele é aberto a todo mundo. Então, você que nunca fotografou, que tem um celular, pode fazer um registro. Registre sua mulher, por exemplo, vestida de pink, bem bonita. Registre você mesmo, seus filhos, a sua família, o que você olhar durante a caminhada, que você achar pontuando. Tem uma foto linda das pessoas que fizeram a foto das pétalas no chão. Então, essa foto está muito bonita. Então, quando você registrar isso, você inscreve na Fundação Maria Carvalho Santos a sua foto, que tem uma inscriçãozinha que você tem que fazer, você tem direito de levar até 5 fotos, e assim você vai participar desse concurso para escolher as 100 melhores fotos do Outubro Rosa de 2022, né? Mas se você tiver uma foto antiga, não participa do concurso, mas pode ser entregue para fazer parte desse livro dos 25 anos que vai ser editado ao longo desse ano, né? Então, fiquem abertos a isso. Para participar do Outubro Rosa, seria bom você adquirir o kit, que você vai estar com uma camiseta na cor pink, ainda tem uma bolsa muito bacana, e você vai estar agregado à coisa do desfile. Mas se você não tem o dinheiro, que custa R$45, participe assim mesmo. Vá com branco, com vermelho, com rosa, com qualquer cor semelhante, que você colabora à sua maneira para agregar valor ao movimento. Sinta-se convidado. Encerramos aqui com o Dr. Luiz Ayrton, especialista em mama, em câncer de mama, oncologista muito renomado aqui no Piauí e no Brasil. Tem um trabalho importantíssimo com as ONGs, voltado para a saúde da mulher com câncer. Ele que é pioneiro, não só aqui no Piauí, mas também no Brasil, no movimento Outubro Rosa. Eu estou muito feliz pelo Dr. Ayrton ter aceitado o nosso convite. Então, muito obrigada, viu, Dr. Luiz Ayrton? Muito obrigado mesmo. Estou prazer todo meu. Um prazer aqui estar com você, discutindo, falando desse assunto, que é um assunto delicado e muito importante para as mulheres. Espero que a gente possa colaborar para tirar essas dúvidas. Aproveito para lembrar... Parabéns, viu? Parabéns por todas essas ações que você tem. Aproveito para lembrar que o final do Outubro Rosas existem as tendas educativas, onde nós mobilizamos 30 médicos. Eles estão lá disponíveis a tirar dúvidas sobre saúde da população. Então vá, participe. Interessante. Mais um brinde aqui. Opa.